Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, exigência de depor americanos pode facilitar vinda para o Mengão. Spartak sobe o valor por Ezequiel Barco. Martelo batido na negociação de Carrascal. Wesley indo por Roma pode não jogar no sábado. E Vlahovic pede 10 milhões para sair da Juve. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, que é um canal português que fala sobre o Flamengo. Um canal que traz todas as especulações do mercado da bola para você, com a visão do lado de cá, com a visão europeia, com a visão do que os jornais da Europa falam sobre as negociações iniciadas pelo Flamengo. Por isso, meu amigo, não custa nada você, por favor, dá aí, né? Se está na televisão, mexe aí rapidinho no controle. Se está no celular, mais fácil ainda, se inscreva no canal Flamenguista em Portugal para fazer o nome do Flamengo ainda maior no exterior e para que você possa ter acesso aos vídeos diários com notícias exclusivas para você, vindo direto de fora do Brasil todo dia. Acione o sininho também para que você fique bem informado. Vamos lá, galera, muita coisa para falar no dia de hoje. Dusan Vlahovic é aí um sonho do dirigente, do ainda dirigente do Flamengo, José Botto, né? Ele ontem jantou com o Landim, as arestas foram com o Landim, não, com o BAP, né? O Landim no subconsciente, hein? Prefiro muito mais o BAP do que o Landim. As arestas foram aparadas, né? Já ficou claro ali, o presidente sim vai supervisionar o trabalho do Botto, vai vetar quando ele achar que deve vetar, né? O Botto não está livre aí para fazer o que ele quiser, o Botto, obviamente, fechou o bico, né? Disse, sim, senhor presidente, vamos seguir essa vida assim. E a gente sabe que já se fala no Brasil que o Flamengo pode contratar mais um centroavante, e esse nome, o nome de preferência do Botto é o Dusan Vlahovic, né? E ele, na negociação de rescisão de contrato com a Juventus, ele pede 10 milhões de euros para sair da Juventus. Vê que a senhora terá que transferir o avançado, mas Vlahovic não se mostra convencido com as ofertas que tem em cima da mesa. Dusan Vlahovic tem os dois pés fora da Juventus. O avançado sérvio, que foi contratado à Fiorentina em 22, a troco de 83 milhões de euros, não está nos planos do técnico Igor Tudor. Os números do avançado, 58 gols e 14 assistências em 145 partidas, não convenceram a Vecchia Senhora, que está formando outros dossiês permanentes que passam da renovação de Kolo Muani por parte do PSG a integrar melhor forma para reforçar outras equipes. A Juventus exige de 25 a 30 milhões de euros pelo jogador, mas o sérvio pede agora uma indenização para deixar Turim. De acordo com informações da imprensa italiana, o avançado quer 10 milhões de euros, 5 para ele, 5 para o agente Darko Rizic, para aceitar uma das ofertas em cima da mesa. Por outro lado, a Juve diz que o jogador não pode fazer a essa exigência. Ou seja, meus amigos, a Juventus pede de 25 a 30 milhões de euros para vender o jogador e, né, enfim, se o Botto quiser, e ainda a Juventus terá que pagar 5 milhões de euros para o Vlahovic, para ele encerrar o contrato dele com a Juventus, e mais 5 milhões de euros para o empresário. Essa renovação, essa exigência dele aí é pegar esses 25 milhões e 10 milhões ele colocar no bolso. O Flamengo pode muito bem pagar 25 milhões para ter o Vlahovic aí como centroavante. Esse pode ser um dos alvos do Flamengo. E você, meu amigo, o que você acha?
Você gostaria de ver o Vlahovic, camisa 9, vestindo o manto sagrado? Já iriam os 25 milhões do Gerson. Sairia o Gerson, né, e entraria o Vlahovic com os mesmos 25 milhões. Dê aí a sua opinião, escreva aqui nos comentários. Eu vou dizer, para um investimento alto desse, eu preferia uma contratação para o lugar do Gerson. Eu concordo com o Landim, concordo com o BAP, né? O Flamengo tem que contratar aí um jogador para substituir o Gerson. Na centroavância, a gente tem o Pedro, tem o Juninho, tem o Bruno Henrique, a gente não sabe exatamente até quando, né? Isso não se fala muito, né? Mas ter o Vlahovic também no elenco seria ótimo. Escreva aqui nos comentários a sua opinião. Perto da Roma, o Wesley pode aumentar o número de desfalques do Flamengo contra o São Paulo. É isso mesmo, meus amigos. Né? O Wesley já acertou aí salário, tempo de contrato com a Roma, e os italianos chegarão com 25 milhões de euros na mesa do Flamengo esta semana. E por isso, hoje, no primeiro dia da janela, né? Eu sonhava aí que no primeiro dia da janela o Flamengo já estaria apresentando aí 3, 4 jogadores. Infelizmente, a competência do departamento de futebol é realmente ali bem desejável, e o que vai acontecer é que a Roma hoje pagará os 25 milhões de euros para o Flamengo, e pode ser que ele não jogue no sábado, ele esteja vetado para jogar no sábado contra o São Paulo. Aliás, eu vou dar a minha opinião aqui. Acho que ele nem deveria ir para o jogo, independente se o Roma ainda não tiver pago esse valor. Não tem condições, é um jogador que está fora do Flamengo também. Então, o Flamengo tem o desfalque do Pulgar, tem o desfalque do Gerson, que foi... Agora estão vendo, né, com a dificuldade de negociar com os times da Rússia. Foi muito mal vendido, e que, infelizmente, né, o Wesley, eu acho que é um garoto que tem que ir mesmo tentar crescer o seu futebol e a sua maturidade fora do Brasil, e o Flamengo ficará sem mais um jogador, né? Meus amigos, e o Carrascal, hein? Flamengo esfria, vamos direto para a Colômbia. Flamengo esfria interesse em Jorge Carrascal e ele deve permanecer na Rússia. O Dínamo de Moscou teria rejeitado a oferta inicial dos brasileiros pelo colombiano e as negociações estão paradas desde então. O Fla tem a palavra do jogador. É isso aí, meus amigos. Carrascal, a contratação do Carrascal. Aliás, meus amigos, né? Eu venho falando isso para vocês há algum tempo. A galera aí no Brasil vinha dizendo: tá tudo certo com o Carrascal, dia 10 o Carrascal deve ser apresentado. Eu vinha falando para vocês, trazendo notícias diretas da Rússia, que isso não era verdade. E não estava certo. Por quê? Porque eu tinha o lado dos russos aqui. E os russos não estavam a fim de liberar o Carrascal sem que houvesse um pagamento à vista. Então tá aí a prova, né? Acabou não acontecendo a negociação. Se inscreva no canal para que você saiba as coisas com antecedência aqui, né? Felipe Molina, jornalista colombiano, a negociação entre eles ficou nas tratativas da Rússia. Eles informaram que o clube conta com retorno de Carrascal para a pré-temporada. Abre aspas para o dirigente russo: não estamos satisfeitos com a oferta que recebemos. Após a rejeição, a situação não melhorou e o clube não nos contactou novamente. Portanto, contamos com Carrascal para essa temporada, disse Pavel Pivavarov, diretor esportivo do Dínamo de Moscou. O Flamengo teria manifestado interesse no jogador colombiano, mas as tratativas com o clube russo não foram à frente e Carrascal não será mais jogador do Flamengo, né? O que aconteceu é que o Flamengo ofereceu 12 milhões e os russos foram bem claros que só interessaria se fosse um valor superior a 15 milhões de euros, e o Flamengo desistiu da contratação. Muita gente no Brasil também sabendo que eles pagaram aí 5 milhões de euros, seria 3 vezes mais, uma valorização extrema, e o Flamengo acabou não contratando. Ainda na Rússia, meus amigos, Flamengo fará nova oferta ao Spartak para esse sim, Ezequiel Barco. O meio-campista Ezequiel Barco
ainda pode deixar o Spartak. O Flamengo está preparando uma nova oferta de mercado para melhorar a primeira oferta, que foi de 14 milhões de euros. O Spartak exigiu cerca de 20 milhões de euros por sua estrela. Agora o Flamengo pretende aumentar a oferta e a ideia é que se chegue ao meio termo entre esses dois valores. Ou seja, meus amigos, né, com o Ezequiel Barco, segundo os russos, né, ainda há negociação. Né? Ninguém vende barato, só quem vende barato é o José Boto, meus amigos. Que vende o Gerson para o 25, o Fabrício Bruno para os 7 milhões e meio, né? Aí vai tentar contratar o Vitão no Internacional, é 15. Ninguém quer vender barato. Eles pagaram 14 e eles querem ganhar o dinheiro em cima, né? Pagando os 20, pegando os 20. Né? Ou o Flamengo abre aí realmente o bolso e traz os jogadores, ou fico com medo da gente não conseguir reforços à altura do Flamengo. Ezequiel Barco seria um puta reforço, seria titular do Flamengo, absoluto do Flamengo, é um grande jogador, apesar de não ter passagem na seleção russa ainda, né? Mas seria um grande jogador. Mas os russos não vão pedir pouco dinheiro, pessoal. É 15 pelo Carrascal, que é um valor muito acima do que ele foi comprado, e mais 20 aí pelo Ezequiel Barco, 35 milhões de euros, né? Ou se investe ou não se investe. Meus amigos, todo mundo dizendo que Depou estava certo com o Inter Miami, e não tá não, hein? Porque ele fez uma exigência de última hora, uma exigência que eu até acho que a Inter Miami vai cumprir, né? Quem trouxe isso foi o Guilherme Flazoeiro, mas de certa forma ele fica aí balançando no mercado. Lembrando, né, que o Atlético de Madrid quer apenas 15 milhões de euros pelo Depou. Que exigência é essa? Ele só vai para o Inter Miami quando o contrato de Lionel Messi for assinado. É isso mesmo. Ele exige que o contrato de Messi seja renovado para que ele vá para o Inter Miami, senão ele vai para um outro destino. Lembrando que existe aí uma especulação que o Barcelona pode repatriar o Messi. Então fica nessa dúvida aí, quem sabe aí o Flamengo não pode oferecer aí os 15 milhões ao Atlético, um bom contrato para o Rodrigo Depou, que é um jogadoraço, tem 31 anos, está certo, mas se o Flamengo quer realmente ganhar os 3 títulos, como o presidente BAP diz, o Flamengo tem que investir. E aí, meus amigos, já imaginou, né, uma janela de 50 milhões de euros? Depou, Ezequiel Barco, Jorge Carrascal, mais um lateral direito aí para substituir o Wesley. Já imaginou uma puta janela do Flamengo para ganhar tudo? O que você acha? Escreva aí nos comentários, sua participação é muito especial, como é muito especial a sua inscrição no canal. Vejo você na live mais tarde. Aquele abraço. Tchau, tchau.